Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus espectadores, meus ouvintes. Esse é mais um vídeo do canal Lady Di. Eu tô aqui com vocês hoje para falar sobre um tema bem bacana que é conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Eu sou professora, formada na área de linguagens, eu atuo com vítimas de violência doméstica desde o ano de 2017. E em todo esse tempo, eu venho identificando alguns dos gatilhos emocionais que nos fazem ter algumas atitudes que nós muitas vezes não conseguimos controlar. E o importante aqui é a gente entender que o autoconhecimento é uma ferramenta gigante na busca de melhorar, seja qual for, hábitos, metas, alcançar objetivos, seja na área do estudo, seja na área do relacionamento pessoal, do desenvolvimento, do se relacionar com outras pessoas. Você vai entender aqui, com algumas dicas que eu vou dando para vocês, como você consegue ressignificar esses gatilhos e essas emoções aí que você ainda não tinha entendido e não tinha identificado que elas existiam dentro de você. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana, que é gatilhos que te levam a atitudes violentas. Autoconhecimento é tudo. Vem comigo, vamos lá. Primeira coisa, vamos partir para o princípio de como a gente chega numa atitude violenta. Vocês sabem aí como que você chega a uma atitude que você considera mais violenta do que o normal? Porque necessariamente a atitude violenta não precisa só ser aquele momento em que você parte para agressão física. Não. A atitude violenta pode ser desde o momento em que você aumenta o tom de voz e que você começa a desferir palavras contra as pessoas, palavras que você não usaria normalmente. Quando você torna o seu tom de voz violento, você automaticamente vai aumentar o tom de voz, você vai começar a falar com uma entonação que vai sugerir aquela situação de embate mesmo, onde não é mais uma conversa, um diálogo, onde você parte para um embate, literalmente, não é nem mais debate aqui, tudo bem? Vamos identificar aqui uma das primeiras situações, as situações mais comuns do dia a dia. Vamos lá. Primeira coisa, vamos identificar a primeira coisa que essas ações, elas são geralmente resultado de emoções mal compreendidas. Aqui, a gente vai ver que são emoções não expressas ou que você nem sabia que elas estavam ali. A raiva, o medo, a frustração, e a insegurança. Eita, como que pode, né? São algumas das emoções que podem desencadear respostas violentas, até em um diálogo. E aí depois você fala, como foi que eu fiz isso? Como que eu cheguei nessa situação? O que que aconteceu que eu perdi o controle? Hoje, nos tempos atuais, a gente vive numa situação onde é muito normal você simplesmente perder o controle do teu intelecto, você perdeu o controle mental sobre aquela situação, onde você não consegue mais gerir as suas emoções diante de algumas situações, em algumas conversas rotineiras, você está conversando com alguém, daqui a pouco você percebe que você explodiu. Já aconteceu, né? Já aconteceu com você? E aí? Me fala aqui. Aconteceu? E aí você fala, não devia ter falado assim. Por que que eu falei daquele jeito? Sabe quando você tá perto de um chefe, de um líder, de uma pessoa importante no seu círculo de amizade, ou lá mesmo no futebol, no seu trabalho, e você percebe que perdeu o controle? Expressou mais emoção do que deveria? Já aconteceu com você? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é saber o que que foi que aconteceu para você perder esse controle, para você chegar a essa atitude. Vamos lá? Vem comigo, pessoal. Vamos refletir sobre uma situação violenta aqui, em primeiro lugar. Você está no trânsito, uma situação hipotética aqui. Você está no trânsito e alguém vem e corta você.
E aí, já aconteceu? A primeira reação pode ser a de raiva. Essa reação pode se transformar em uma atitude agressiva posteriormente, dependendo da outra pessoa, pode se desenvolver a uma atitude agressiva. Mas o que realmente está por trás desta raiva? Talvez seja o estresse acumulado do dia ou a sensação de impotência. Muito importante aqui, hein? Ao entender a emoção que está na raiz, podemos começar a ressignificar esta emoção. Vamos lá. Primeira coisa, alguns dos gatilhos que provocam essas emoções. Um gatilho é qualquer coisa. Gente, para começar, né? Vamos lá. O que é um gatilho? Para todo mundo que já ouviu falar, mas não sabe o que é isso. Um gatilho é uma emoção, qualquer coisa que provoca uma forte reação emocional em você. É alguma coisa que starta, gatilho, como se você apertasse um botão ali, escrito pânico ou pane. É um botão que faz você agir, ter uma reação automática. Pode ser uma palavra, pode ser uma situação ou até mesmo uma lembrança. Identificar esse gatilho é essencial para prevenir atitudes violentas. Crítica. Crítica ou rejeição é um gatilho. É bom você começar a analisar. Busca dentro de você a resposta. Reflete. Gatilho de crítica ou rejeição. Situações de impotência ou controle. Terceiro, lembrança de trauma passado, um trauma, uma situação vivida, ou um sentimento de injustiça naquela situação. Isso tudo pode fazer você gerar uma atitude de raiva, de ira, porque é o seu estado de alerta inconsciente dizendo: você precisa reagir, você precisa lutar pela sua vida. É o automático seu, é onde você começa a entrar naquele estado de necessidade, de urgência, de emergência, de alerta. O medo, ele traz para você uma reação de vamos lutar pela nossa vida e automaticamente você desperta essa situação, essa reação agressiva. Pense agora nos seus próprios gatilhos. O que normalmente provoca uma reação emocional forte em você? Anotar esse gatilho pode ser um ótimo exercício de autoconhecimento, em primeiro lugar. Uma vez identificados esses gatilhos e as emoções que eles provocam em você, o próximo passo é ressignificar esse gatilho. Então, eu vou deixar aqui embaixo, aqui no final do vídeo, algumas questões, algumas perguntas, um questionáriozinho aqui para você identificar, para você saber como identificar esse gatilho, porque não é fácil na primeira situação. Você identificar que teve uma reação é o primeiro passo. Depois é saber da onde surgiu, por quê, como, onde, quando. Primeiro, reconheça a sua emoção. Número 1. Quem quiser anotar aí, papel, caneta. Primeiro, reconheça e aceite a emoção que está sentindo. Sentiu raiva? Sentiu ódio? Quero que fulano de tal morra. Quem nunca, né? Tomara que morra. Então, não ignore e não reprima essa emoção. Primeira coisa, qual é o sentimento que você identificou? Raiva? Injustiça? Impotência? Crítica? Ódio? Identifica. Entenda agora, número 2, qual é a origem deste sentimento em você? Pergunte-se, por que estou sentindo isso? Entender essa origem é essencial. É essencial entender essa origem. Pergunta, a resposta pode não vir no primeiro momento, mas continue se perguntando. O seu subconsciente vai trazer a resposta. Número 3 aqui. Redefinir a situação. Tente ver a situação de outra perspectiva. Vamos lá. Isso ajuda você a diminuir o impacto da sua emoção. Primeira coisa, por exemplo, vamos pensar assim.
Essa pessoa me cortou no trânsito porque é egoísta? Pense, talvez ela esteja com uma emergência. Já aconteceu com você? Quem tem filho pequeno? Seu filho está doente? Vamos colocar uma situação hipotética aqui. A pessoa tá com alguém aqui dentro do carro que tá precisando urgente de um atendimento no hospital, tá correndo para uma urgência e emergência. Você já parou para pensar nisso? Então, quando você muda a intenção, talvez a pessoa não seja só egoísta. Talvez ela esteja realmente com uma urgência muito grande. Isso faz você já não sentir raiva. Você já passa para o estado de empatia e já não passa a não sentir mais ódio dela ou sentir essa sensação de impotência, de injustiça. E sim, ela tem uma emergência. Eu, graças a Deus, não estou aqui com ninguém doente dentro do meu carro, ninguém passando mal, ninguém morrendo. Ajudou aqui? Vamos lá. Próximo passo. Praticar a empatia, claro, se colocar no lugar da pessoa. O que pode estar fazendo essa pessoa fazer isso? E pense, como eu disse agora, né? Graças a Deus eu não tenho nenhum filho, não tô passando mal, não tem ninguém dentro do meu carro passando mal. Tá bom. Vamos lá, e se fosse eu ia querer que essa pessoa me desse passagem. E o último passo é respire e reflita. Tire um momento para respirar profundamente e refletir antes. Primeira coisa, tá com muita raiva, vai ter uma atitude ali que vai colocar a perder qualquer coisa, a sua reputação, o seu nome, o seu cargo, o seu emprego. Fazer seu filho passar vergonha, fazer seu esposo passar vergonha, fazer sua esposa passar vergonha. Pensa, primeira coisa, estourei, já saí do controle ali. Respira, começa a contar, respira, inspira, solta, contando até 3. O ato de respirar, inspirar, respirar, você vai oxigenar, trazer oxigênio para o seu cérebro. Então, você tira a atenção, você tira o foco da situação, tira o foco da pergunta, da fala da outra pessoa que te incomodou, daquela atitude, daquele cenário onde você está. Você passa agora a olhar para dentro de você e começa a focar naquilo que é importante, porque a respiração é a coisa mais importante. Então, quando você começa a contar, o seu cérebro vai, não posso perder o controle. E ele começa a pensar automaticamente enquanto ele está fazendo essa contagem, ele começa a trazer aquilo que realmente é importante para você, ok? Vamos lá? Buscar o autoconhecimento é acima de tudo, porque uma atitude impensada muitas vezes pode ter uma consequência gravíssima. E agora eu vou trazer para vocês aqui um exemplo. Certa vez, detalhe, um casal que se ama, tá? Um casal que ao primeiro ver ali, a primeira impressão é que existia sim sentimento entre eles. E chega o rapaz chorando, dizendo que ele que procurou ali o atendimento porque ele tinha machucado a esposa dele. Daí a pouco chega a esposa dele atrás. Ele que procurou o atendimento. E ela estava toda cortada. Os dois começaram a brigar. O que acontece? É a conversa entre eles, para não expor ninguém. Numa conversa com os dois, a briga partiu da mulher. Ela começou a brigar com ele, começou a agredir ele. Mas a agressão dela, sabe aquela... quando a formiga te pica, né? Sabe aquela agressão que você não tá sentindo? Mas ele comentou que ela era muito agressiva e que ele sempre apanhava dela. Ela atacava as coisas nele, enfim. Ele perdeu todo o controle da situação. Não sei aqui se por bebida, o que também estava por trás disso, se era só a situação do que já vinha ocorrendo, mas ele perdeu o controle e ele quebrou um cabo de vassoura nela, machucou, ela chegou lá totalmente machucada. Resumindo, ele ficou preso e, mesmo que foi ele que buscou, né, o atendimento, ela representou contra ele e o pior de tudo era ele ver quando passou toda
esse momento ali de estresse, de nervoso, ele identificar que por muito pouco ele não quase matou a companheira, aquela pessoa que ele ama. Então, assim, quando é que algo está te machucando? Será que não temporariamente na hora de se afastar? Na hora de você ver se aquilo ali precisa de uma atitude momentânea, seja um afastamento do trabalho temporariamente, para você identificar dentro de você, se conhecer é o principal método. Saber o que está se passando dentro de você é assumir o controle. Saber o que está te levando aquilo, seja o estresse dentro de casa, com os filhos, é a atitude principal aqui, é você saber o que te levou aquilo. E aí se afastar, seja de um companheiro, seja de uma amizade, seja do teu trabalho. Primeira coisa é você identificar, seja o setor, não dá para me afastar do meu trabalho. Então, muda de setor, corta o cafezinho com aquela pessoa que causa essa sensação em você, até você conseguir responder aquele questionário, aquelas perguntas que vai levar você a entender o que está causando em você toda essa raiva, todo esse momento de tensão, todo esse estresse que faz você perder o controle dos teus pensamentos. Lembra-se, acima de tudo, não deixe que uma emoção controle você. Você é quem tem que controlar essa emoção. E em segundo lugar, tem aqui algumas práticas de afirmação positiva. Eu vou deixar aqui para vocês, provavelmente aqui ou na descrição, ou um link no vídeo, para vocês clicarem, serem redirecionados para um vídeo aqui do canal, onde eu falo sobre como práticas de afirmações positivas te ajudam a identificar um monte de coisa importante, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.